dos projetos de resolução número 457/13, da autoria do PS, 456/13, da autoria do CDS-PP, 474/13, da autoria do PSD, 476/13, da autoria do PCP, 481/13, da autoria do Bloco de Esquerda e 483/13, da autoria dos Verdes, todos sobre os meios e as medidas a adotar na região autónoma da Madeira para o combate aos incêndios. Para apresentar o projeto de resolução número 457, da autoria do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, no dia 8 de agosto deste ano, os madeirenses foram assolados por uma onda de incêndios, uma vaga de incêndios que atingiu a capital da região autónoma da Madeira e atingiu violentamente a capital da região autónoma da Madeira e, de alguma forma, colocou os madeirenses e os funchalenses em particular aterrorizados e em fuga praticamente das suas casas, das suas empresas, pela dimensão e pela gravidade dos fogos. Ora, no segundo dia dos fogos, no dia 9 de agosto, ficou muito claro que o fogo estava incontrolável e que a Madeira não tinha meios, nem nem humanos, nem equipamentos para controlar esse mesmo fogo. É verdade que o pedido de ajuda externa demorou a ser solicitado pelo Governo Regional, mas também é verdade que logo que foi solicitado, esse pedido foi imediatamente concedido apoio pelo Governo da República, mas também pelo Governo da região autónoma dos Açores. E essa circunstância permitiu que, de um momento para o outro, a Madeira pudesse ter disponível mais 140 homens para combater essa tragédia que assolava a região autónoma da Madeira. Ora, quero dizer que, se a rapidez na ajuda ao combate aos incêndios foi notória, também a rapidez no apoio às vítimas e às infraestruturas da Madeira foi também muito relevante. Devo dizer que ainda estava em curso alguns incêndios na região autónoma da Madeira e já o Governo da República e o Sr. Primeiro-Ministro tinha criado um grupo de trabalho para fazer a avaliação dos prejuízos e para definir as prioridades e os meios e mecanismos para apoiar os madeirenses. Foi feito imediatamente no dia 15 de agosto. Ainda estavam a ocorrer alguns incêndios na região autónoma da Madeira. E quero dizer, por isso, que algumas propostas aqui apresentadas estão, por essas circunstâncias, julgo que todos compreenderão, ultrapassadas pela própria realidade. São até prejudicadas pela própria realidade. A avaliação dos danos que foi feita pelo Governo Regional em articulação com o Governo da República, que ascende a cerca de 100 milhões de euros no que respeita a medidas urgentes, que têm que ser implementadas de forma urgente, está hoje financiada em 80% por meios desencadeados pelo Governo da República. São 80% de cofinanciamento para todo o apoio que foi identificado pelo Governo Regional, mas também pelos municípios que foram afetados por esta tragédia. Só para terem alguma ideia mais precisa, no que respeita à proteção civil, que é uma área muito importante no que diz respeito a intervenções estruturais para corrigir os problemas das escarpas e dos taludes que podem ter consequências mais tarde, estão afetas 30,5 milhões de euros, além de equipamentos que serão adquiridos para reforço da prevenção na Madeira. Para a atividade económica foram instituídas duas linhas de crédito, uma de 10 milhões de euros, outra de 12 milhões de euros para o turismo e para o restante da atividade económica. Para a reabilitação de espaços públicos foi assinado um protocolo com a Câmara do Funchal de 3 milhões de euros para garantir essa mesma reabilitação. E para a habitação foi assegurado cerca de 17 milhões de euros. E, portanto, quero dizer, terminando esta primeira intervenção, que, na verdade, está ultrapassada a proposta do PSD e do CDS relativamente a estas matérias. Muito obrigado. Pelo CDS-PP, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, discutimos hoje um conjunto de projetos de lei ou de resolução
relativamente a uma tragédia em concreto que aconteceu na região autónoma da Madeira neste verão, mas que infelizmente também assolou o continente. Mas é sobre a Madeira e sobre a região autónoma que estes projetos estão direcionados. A nosso ver, partem todos eles de uma intenção positiva, numa abordagem diversa. Por um lado, alguns procuram instar o Governo, que em articulação com o Governo regional, possa minimizar esses danos, possa atuar no sentido não só de fazer o levantamento, como fazer chegar o apoio diretamente às pessoas, e outros visam dotar de mais e melhores meios de combate a eventuais incêndios no futuro, nomeadamente meios aéreos, atendendo, desde logo, às questões geográficas muito específicas atinentes à região autónoma da Madeira. Estamos, creio eu, genericamente todos de acordo. Todos de acordo que é preciso dotar esses meios, todos de acordo que é preciso ressarcir as pessoas dos danos causados. E por isso, desde já, quero dizer, da parte do CDS, não temos nenhuma oposição de fundo em relação a nenhum projeto. Nem estamos aqui para fazer uma espécie de concurso no sentido de quem está mais atento, quem está mais interessado, quem está mais com os madeirenses e, em particular, com os funchalenses. Acredito que estaremos todos. E, portanto, não queremos partidarizar uma questão que é uma questão nacional. Dizer-vos também que, por isso, todos os projetos terão o apoio do CDS. Dizer também ao Sr. Deputado do Partido Socialista que a questão não está só no levantamento dos danos. A questão não está só em propor e perceber a forma de cofinanciamento ou de financiamento, recorrendo a meios, a linhas de crédito, recorrendo a fundos comunitários, recorrendo a fundos continentais, recorrendo a fundos regionais. A questão, a nosso ver, para além deste levantamento, que é evidentemente necessário, está na necessidade de fazer chegar em concreto às pessoas afetadas. E é nesse sentido, Sr. Deputado, que eu creio que o projeto do CDS mantém total atualidade, porquanto insta o Governo, em articulação naturalmente com o Governo regional e independentemente dos meios e das medidas adotadas ao nível regional, que possa pelo menos copiar, infelizmente, um modelo que deu bons resultados face a um péssimo evento que foi outros incêndios que aconteceram, nomeadamente em 2012. É nesse sentido que nos parece que esse exemplo, e que é reconhecido genericamente por todos e que deu bons resultados, será uma boa forma de não só fazer o levantamento, como fazer chegar o apoio em concreto e atendendo a cada caso às populações. E é tão somente isto que nós propomos e é tão somente isto que esperamos que mereça o apoio desta Câmara. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa tem a palavra em nome do PSD. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, perderam-se vidas, casas, viaturas, negócios, terrenos, animais, parte das nossas serras. Perderam-se memórias e destruíram-se sonhos de toda uma vida. Este é o resultado da vaga de incêndios que assolou a Ilha da Madeira nos dias 8 e 9 de agosto. A mão criminosa, associada a uma combinação meteorológica rara, ditou a tragédia a que todos assistimos. Graças ao trabalho e ao empenho de todos, nomeadamente das autoridades regionais, nacionais, militares, bombeiros, polícias, profissionais de saúde, voluntários e cidadãos anónimos, evitaram-se consequências ainda maiores. Durante os incêndios, a rápida resposta do Governo Regional permitia a evacuação em 2 horas e 10 minutos de 180 pessoas do Hospital dos Marmeleiros, 200 pessoas do Hospital João da Almada, 154 pessoas de 4 lares de idosos e ainda os utentes das clínicas de Santa Luzia e de Santa Catarina. Cerca de 600 pessoas receberam cuidados alimentares, psicológicos e de saúde. O Governo Regional não ficou à espera da ajuda do Estado para resolver os problemas das famílias afetadas, já procedeu ao realojamento temporário de cerca de 148 pessoas e iniciou a construção de 30 novas moradias.
Os trabalhos de levantamento, de limpeza e recuperação das áreas afetadas foram imediatamente iniciados. Muito foi feito pelo Governo Regional. Porém, é preciso fazer mais. É preciso concretizar a solidariedade e a ajuda do Estado. Senhor Deputado Carlos Pereira, não, a nossa proposta não está ultrapassada. Nem sequer é sério dizer que já está ultrapassada. As famílias desalojadas precisam rapidamente de regressar às suas casas e refazer a sua vida. Nunca nada estará ultrapassado enquanto existir uma família que necessita de ajuda. Não desvalorizamos a necessidade de estudar a viabilidade da utilização dos meios aéreos no combate aos incêndios na Madeira. Também o PSD preconiza essa necessidade. No entanto, o que mais nos preocupa neste momento são as pessoas. O que nos move é a necessidade de uma intervenção e uma resolução mais imediata dos seus problemas concretos. O que nos preocupa é a criação de mecanismos que permitam a obtenção do financiamento para a reconstrução das suas habitações, para a reabilitação das empresas e dos postos de trabalho destruídos, para a recuperação das nossas serras, da nossa floresta e dos nossos terrenos agrícolas. O que nos preocupa é a consolidação das infraestruturas e dos equipamentos danificados. Para isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, para essa intervenção mais imediata que defendemos, precisamos do Governo da República. Precisamos do empenho e da solidariedade de todas as forças políticas desta Casa. Contamos com ela. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, só razões meramente político-partidárias podem justificar a não aprovação do nosso projeto de resolução. Disse. Obrigada, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Tem agora a palavra em nome do PCP, Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Nos últimos anos, a região autónoma da Madeira, particularmente a Ilha da Madeira, tem sido assolada por catástrofes de diversa natureza, catástrofes naturais, como foi o caso do aluvião, que ocorreu há poucos anos atrás, mas também catástrofes acidentais ou não, mas em todo o caso grandes tragédias de dimensão muito considerável, foi o caso dos incêndios que acontecem pela segunda vez nos curto espaço de poucos anos. Nós tivemos a oportunidade, quando dos incêndios que ocorreram há uns anos atrás, de verificar no local os prejuízos causados e, tanto nessa altura como agora, foi posto em causa o dispositivo existente para o combate aos fogos, tendo em conta a extraordinária dificuldade, por todos reconhecida, de combate aos fogos, tendo em conta as condições geográficas da Ilha da Madeira. Populações muito dispersas, casas dispersas pelo território, um território muito acidentado, com muita dificuldade de acesso a determinados locais. E, portanto, a questão do dispositivo adequado para acorrer a situações como estas que aconteceram deve ser objeto de uma discussão profunda e, designadamente, tendo em conta toda a controvérsia que tem envolvido a questão da possibilidade ou a adequação da utilização dos meios aéreos para o combate aos fogos que ocorram na Ilha da Madeira. É uma discussão sobre a qual se devem tirar conclusões, mas concluindo-se a viabilidade da utilização desses meios aéreos, naturalmente que devem ser disponibilizadas todas as condições para que eles possam ser utilizados em tempo útil para combater incêndios que ocorram na região autónoma da Madeira. E, portanto, esse é um dos sentidos das resoluções que estão aqui a ser discutidas, que prontamente se conclua acerca do dispositivo mais adequado para o combate aos fogos na região autónoma da Madeira e que esse dispositivo seja prontamente viabilizado para que ele possa atuar sempre que isso seja necessário. Depois há uma outra dimensão desta catástrofe, que são de facto os prejuízos que foram causados, com muitas pessoas desalojadas, com habitações perdidas, com bens materiais destruídos
e, portanto, há populações a que é preciso acorrer. Naturalmente que aqui há, como não pode deixar de ser, responsabilidades que têm que ser assumidas no plano regional, mas é nosso dever, em nome da solidariedade nacional, que o Governo da República também se disponibilize para cooperar com o Governo regional para que as populações sejam prontamente socorridas. Não é aceitável quando ocorrem catástrofes desta natureza e quando há famílias que perdem todos os seus bens, que tenham que esperar anos para que todos os mecanismos burocráticos de apoio possam ser efetivos e, nos casos em que efetivamente o são. E, portanto, é necessário garantir que ninguém fica desprotegido numa situação de tragédia que lhe ocorra e que haja uma convergência de esforços a nível regional e a nível nacional para que, efetivamente, as pessoas possam ser realojadas, para que as respectivas casas possam ser reconstruídas e para que as pessoas possam, no fundo, reconstruir a sua vida, porque alguém que perde a sua habitação num incêndio é uma vida que se destrói e que é preciso, efetivamente, reconstruir e para isso o apoio não deve faltar. E, portanto, esta segunda dimensão é a que também consta do projeto de resolução que o PCP aqui apresenta e, portanto, é necessário um dispositivo adequado para o combate aos fogos e é necessário que, em situações de catástrofe, as populações sejam prontamente socorridas e não sejam deixadas apenas à sua sorte e, para isso, naturalmente, o Governo da República deve disponibilizar-se para ser uma parte efetiva dessa solução. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vamos prosseguir com uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Paulino Ascensão. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a Madeira tem sido afetada por incêndios e cheias nos últimos anos com grande frequência. Foram 6 catástrofes em 7 anos. Cheias em 2010 e em 2013, incêndios em 2010, 2012, 2013 e 2016, este último com 3 perdas de vida a lamentar e largos prejuízos de destruição de habitações. Será isto uma fatalidade? É apenas a responsabilidade dos incendiários, das condições meteorológicas, das alterações climáticas ou da falta de meios de combate? Este é o discurso de quem tem responsabilidade e quer escondê-las. Esta insistência nos atos individuais dos incendiários, como aqui foi referido pela Sra. Deputada Sara Madruga, visa tão só escamotear a responsabilidade do PSD, que governa a região há 40 anos e que descurou a prevenção, o ordenamento florestal e urbanístico, que sempre permitiu extração e depósitos de inertes nos leitos de cheias dos cursos de água. Não foi o Governo que ateou o fogo, pois não, mas se tivesse implementado medidas de prevenção, estes atos deslocados teriam tido consequências muito menores, incomparável com as proporções que efetivamente tiveram. Ora, outra situação que se repete a cada ocorrência de incêndios é um aceso debate sobre os meios aéreos de que a Madeira não tem. Há vários estudos e opiniões contraditórias, não é o lugar aqui para esmiuçar as questões técnicas, mas há uma questão importante que é o custo elevado destes meios para serem utilizados esporadicamente. Estamos a falar de 4 ocorrências de incêndios em 7 anos e com eficácia, no mínimo, duvidosa, segundo opiniões de alguns especialistas. Ora, mas a Força Aérea já dispõe de meios aéreos na região dedicados à busca e salvamento. Meios esses que podem ser adaptados ou substituídos por outros que combinem 2 valências, busca e salvamento e combate a fogos. Esta solução seria um investimento muito menor e, portanto, mais justificável. Mas o fundamental é a questão de fundo, e o que o Bloco defende é que a tónica tem que ser colocada na prevenção, no ordenamento e não no combate. Não podemos andar sistematicamente a correr atrás do prejuízo. É preciso prevenção na limpeza da floresta, no combate às espécies exóticas, na proteção e expansão das espécies endémicas da floresta laurisilva, que é património da humanidade, que é muito mais eficaz
na sustentação dos solos para minimizar derrocadas, muito mais resistente à propagação dos fogos. É fundamental na captação de água. No verão, nos períodos de verão, 66% da precipitação é a precipitação oculta que, pela captação da umidade contida no nevoeiro, no impacto com o coberto vegetal. A prevenção que o Governo descurou nos últimos 40 anos, o PSD que governou a região e as autarquias na Madeira. O Governo Regional aparece sempre de mão estendida para Lisboa para cobrir os prejuízos e como a resposta é sempre positiva, e ainda bem, isto parece que alimenta esta incúria, não é preciso prevenção porque Lisboa há de pagar o prejuízo. E quando dispõe dos meios, desbarata-os, como foi o caso da Lei de Meios, para acudir à intempérie 2010, 1.040 milhões, largos desses milhões foram literalmente atirados ao mar em obras inúteis, na construção de um cais que não serve para nada e continuam a ser desbaratadas em obras de utilidade duvidosa, atualmente pelo atual Governo, nas ribeiras do Funchal, a destruir pontes e muralhas centenárias. O PSD propõe aqui, recomenda ao Governo que faça aquilo que o Governo já está a fazer e publicamente já se comprometeu, e por outro lado, também é o caso da resolução do CDS, que faz a tábua rasa da autonomia ao sugerir uma comissão interministerial constituída por ministérios que não têm competências nas regiões autónomas, porque essas competências estão regionalizadas. Sr. Deputado, tem mesmo de concluir. Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónia, Luís Verdes, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Foi assim que muitas pessoas descreveram aquilo que se passou na Madeira, um verdadeiro cenário de guerra. Não apenas pelo património florestal ardido, mas também pela entrada do fogo no centro do Funchal. Esta situação que se viveu na Madeira tornou absolutamente evidenciada a falta de meios de prevenção e de combate a incêndios na Madeira, nomeadamente meios humanos, equipamentos e viaturas, tanto em área florestal como urbana. Já aqui foi referido por outros senhores deputados, e os Verdes consideram que é fundamental que se equacione com veracidade a existência de meios aéreos de combate a incêndios florestais na região autónoma da Madeira. Por outro lado, há uma questão que deve ser atendida, que se prende com o tempo que decorre para que cheguem apoios do continente à Madeira, tornando a situação sempre muito mais dramática, e daí decorre, na perspectiva dos Verdes, a necessidade imperiosa desta região estar dotada de meios locais que ataquem de imediato os fogos logo na primeira intervenção. Há depois uma outra vertente nesta reflexão que não pode ficar esquecida nem pode continuar a ser menosprezada, que se prende com o estado de um crónico desordenamento do território que levará certamente anos a corrigir, mas que agrava inegavelmente os impactos e as proporções da deflagração e da propagação dos incêndios florestais, nomeadamente nas zonas altas do Funchal. Bom, senhoras e senhores deputados, perante o drama ocorrido na Madeira, os Verdes consideram que, para além do mais, é determinante proceder à reflorestação do território com urgência nas zonas ardidas, designadamente porque precisamos de ter consciência que estão criadas novas situações de perigo ou novas ameaças, com a instabilidade das encostas desnudadas pelos incêndios e nas cabeceiras das 3 ribeiras do Funchal. Podem daí vir a resultar situações dramáticas que a Madeira infelizmente já conhece e seguramente não quer reviver. Perante a calamidade vivida com a entrada de incêndios no centro do Funchal, precisamos também ter em conta que as populações viveram pressões psicológicas muito acentuadas e, designadamente nas crianças, houve uma notória reação de medo no regresso a casa e da visualização do seu lar como um espaço de insegurança. Bom, tendo em conta todas estas questões referidas, os Verdes vêm à Assembleia da República propor um projeto de resolução com 2 pontos que esperamos ver aprovados. O primeiro, que recomenda ao Governo, sempre em colaboração naturalmente com o Governo Regional,
o reforço efetivo dos meios de prevenção e de combate aos incêndios na região autónoma da Madeira, incluindo a ponderação de recurso a meios aéreos. E um segundo ponto, onde recomendamos ao Governo, sempre em cooperação com o Governo Regional, o apoio às populações afetadas pelo drama dos incêndios na Madeira, incluindo realojamento, recuperação de habitações, desburocratização de processos de candidaturas e financiamento, recuperação de áreas agrícolas e florestais e o tal auxílio psicológico, designadamente a muitas das crianças afetadas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, penso que com tempo cedido pelo CDS-PP. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Sr. Deputado António Filipe, na sequência da sua intervenção, permita-me reforçar que o PSD é a favor da realização dos estudos sobre os meios aéreos. Mas mais importante para nós que estes estudos são os problemas das pessoas. E são estes problemas que queremos realizar no imediato. Os meios aéreos são importantes? São. Mas antes disso é preciso assegurar a reconstrução das casas danificadas, os estabelecimentos comerciais, recuperar os terrenos agrícolas e reflorestar as serras ardidas. Sr. Deputado Paulino Ascensão, não brinque com coisas sérias. Perderam-se vidas, casas, mão criminosa associada a condições meteorológicas raras. Não brinque com coisas sérias. Ó Sr. Deputado Paulino Ascensão, quer ou não quer resolver os problemas das pessoas, deixe de politiquices, que lhe fica mal. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra ainda o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS, com tempo cedido pelo PAN. Faz favor. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Deputados do PSD e do CDS, eu queria dizer de forma muito clara que o Partido Socialista não aceita lições de solidariedade dos Srs. Deputados nem do partido PSD e CDS. E não aceita lições de solidariedade e sabem bem os madeirenses e os açorianos disso. Os madeirenses, quando em 2010 tiveram e foram assolados por uma tempestade que já foi aqui mencionada, tiveram imediatamente a solidariedade do Governo da República. Agora, quando foram assolados por estes incêndios, voltaram a ter a solidariedade do Governo da República, que é do Partido Socialista. Mas nós lembramos-nos, quando em 2013 os portugueses que vivem na Ilha Terceira e que foram assolados por uma tempestade e que foi solicitado apoio ao Governo do PSD-CDS, os senhores sabem o que é que o Governo do PSD-CDS, o vosso Governo, respondeu aos portugueses que vivem na Ilha Terceira e que estavam a passar dificuldades para irem à banca, que não estavam disponíveis para serem solidários com os açorianos, com os portugueses que vivem nos Açores. Portanto, fique muito claro, nós não aceitamos lições de solidariedade da direita que fez isso aos portugueses. Segunda nota para dizer o seguinte, senhores deputados do PSD e do CDS, qual foi a parte da história que os senhores deputados ainda não perceberam? Neste momento, o Governo da República assegura 80% dos custos que estão mencionados como ajuda para a recuperação, para concluir, para a Sr. recuperação Deputado, e também já dos incêndios da Madeira. 80%. Estão identificados os instrumentos, estão identificados os meios financeiros, estão identificados os acordos de cooperação com as regiões autónomas, com a região autónoma da Madeira. Obrigado, e, portanto, termino já, Sr. Presidente, julgo que é evidente que as propostas que estão aqui em cima da mesa, quer do PSD, quer do CDS, estão ultrapassadas pela realidade e não fazem qualquer sentido, que é uma má prática legislativa, pedir para fazer o que já está a ser feito. Muito obrigado. Concluímos assim os pontos de debate.